Você não estava ao vivo, está assistindo o replay. Nessa aula aqui eu vou te ensinar como se imergir no inglês, como inserir o seu inglês na sua rotina, mesmo que for corrida, mesmo que você trabalhe, mesmo que você estude. Então fica aqui que vai ter até nativo nessa aula. So let's get started. Bora começar aqui. Vou dar um minuto até o pessoal entrar. Deixa eu mandar aqui no Telegram também. Eu tô vendo aqui que o Rafael Castelo já entrou. Seja bem-vindo, man. Welcome, Wagner Abreu is here. Eu acho que é Abreu. Mored Rodrigues. Nossa, vai estourar a luz, será? Acho que não. Tá de boa. Ó, vocês que estão entrando aí, já mandem aí um hi. Mandem de onde vocês são, que eu quero saber, hein? Where do you live? Mandem aí de onde vocês são. Só pra gente dar um warm-up aqui. Rafa, ó, a Michelle já mandou um good evening. Biel entrou, Léo Marques, o Sérgio. O Sérgio, eu sei que ele está no Rio de Janeiro. He is in Rio now. Tem até uns teachers aqui, ó. Teacher e Money, seja bem-vinda também. Sejam todos bem-vindos. Victor Salles está entrando agora. Vou chamar um nativo aqui. Ele não é australiano, não é britânico, ele é americano. Ele vai contar um pouco da história dele. Meu, tá estranho, Luiz. Mas vai ficar assim mesmo. Reginaldo, ó, tem gente do Uruguai, cara. Que interessante. That's freaking interesting. Gente do Rio. Mandem aí de onde vocês são. Que assim que bater, tem quantas pessoas? 14? Bateu 20 pessoas, eu começo com o conteúdo, fechou? Só lembrando vocês, muita gente me manda essa pergunta no DM, aqui no Instagram mesmo. Teacher, eu queria aprender inglês, I wanted to learn English, mas, meu, minha rotina é muito corrida, eu tenho filho, ou eu trabalho demais, ou eu vou pra faculdade. E a verdade é o seguinte, só tem uma verdade, que é que todo mundo pode aprender inglês, não importa se sua rotina seja corrida, se você trabalha o dia inteiro, se você estude, se você tenha filho. Por quê? Porque é uma questão de adaptar. Se você conseguir adaptar o inglês para sua rotina, você vai conseguir aprender o idioma. Fechou? Ó, tem gente já parecida de Goiânia, cara, que massa. Nunca fui pra lá. Ó, tá entrando um pessoal também, o Silas, o Pedro, o Menezes. Deixa eu colocar meu óculos aqui agora. E bora começar. Bom, ó, ficou melhor, hein? Boa noite, good evening, não é boa noite, hein? Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. E já começamos. Ó, tem gente até da Fazenda aí. Caraca, tem gente de Los Angeles, cara. That's amazing. Bom, bora lá então pro conteúdo. Cara, por que eu falo isso? Porque muita gente eu vejo estudando inglês aqui no Brasil. E o que essas pessoas fazem? Essas pessoas estudam, they study, but they study like twice a week. Elas pegam pra estudar uma vez por semana. E eu confesso que lá no começo, eu conheci várias pessoas que faziam isso. Tipo, a pessoa ia estudar inglês, aí era no sábado, assim. Tipo, era num sábado, a pessoa estudava no sábado. E depois do sábado, tipo, acabou. Era só a aula, ela ia pra aula, ela fazia o que tinha que fazer, os exercícios, ela, sei lá, conversava um pouquinho. Só que depois disso já era, não tinha mais nada pra fazer. O resto da semana, ela esquecia o inglês. E qual é a desvantagem disso? É que você não tá aplicando um dos principais pilares de aprendizados de línguas, que é você ter um contato diário com a língua que você quer aprender, seja inglês, seja espanhol, seja alemão, seja qualquer língua. Se você não tá com contato diário, se você não tá todo dia, ao menos um pouquinho lá ouvindo ou em contato com o inglês, você não vai evoluir quanto você poderia no longo prazo. É claro que quem estuda lá 1, 2 vezes por semana tá aprendendo, tá? Mas o progresso vai ser muito mais demorado, ou seja, vai demorar muito mais do que uma pessoa que tá ali constantemente, todos os dias, pegando um pouquinho pra ler, pegando um pouquinho pra assistir e aplicando algumas estratégias que eu vou mostrar pra vocês agora, fechou? O nosso convidado já tá aqui. Ele já entrou, já vou chamar ele. Mas primeiro eu quero pedir o seguinte pra vocês. Se vocês estão curtindo aí, se vocês conhecem alguém que também quer aprender inglês, se vocês conhecem alguém que também gostaria de aprender com essa live, manda aí, tem um aviãozinho aqui embaixo. Clica aí nesse avião e já manda. Eu vou mandar aqui pra pelo menos umas 3 pessoas. For at least 3 people. Ó, vou mandar aqui, hein. Vou mandar 1, 2, 3, 4. Foi. Mandem aí também, que eu tenho certeza que você vai dar um help aí pra essas pessoas. Não sei se vocês sabem, mas, cara, muitas poucas pessoas que realmente dominam o idioma no Brasil. Inclusive, eu falei isso pro convidado de hoje.
E ele ficou chocado, ficou, tipo, abismado. Cara, sério mesmo que, tipo, somente 5% dos brasileiros realmente dominam o inglês, realmente sabem falar o idioma de maneira natural, fluente? Eu falei, sim, cara, é. E ele falou, caraca, muita gente. E é justamente devido a elas não aplicarem esses pilares que eu vou explicar pra vocês aqui hoje. Fechou? Mas, ó, antes de eu começar aqui, antes de eu chamar ele, quero falar pra vocês o que acontece quando você não tem essa prática diária com o idioma. Eu vou dar até um exemplo aqui do meu próprio irmão, cara, my brother. Não sei se você já ouviu essa história ou não, mas meu irmão, ele teve a oportunidade de ir pro Canadá. Ele ficou no Canadá muito tempo, ele ficou por lá, tipo, um ano e pouquinho, se eu não me engano. E, tipo, é uma oportunidade imensa de você ir lá e realmente se imergir no idioma. Só que o que ele fez? O inteligente, o que ele fez lá? Ele foi, aí ele conheceu uma Creole. Pra quem não sabe, Creole é como se fosse uma galera, né? Então ele conheceu uma galera que era do Brasil. Aí ele começou a andar com essa galera do Brasil. So he started hanging out with those people. Então toda hora, sempre que surgia um rolê ali, um barzinho, sempre que eles queriam fazer alguma coisa, e ao invés dele se juntar ali aos canadenses, ao pessoal que falava inglês, ele preferiu ficar ali com os brasileiros. A mesma coisa que ia acontecer aqui no Brasil. E cara, isso prejudicou muito ele. Por quê? Porque ele deixou de ter esse contato com o idioma. E quando você deixa de ter o contato com o idioma, consequentemente, a sua progressão se torna mais lenta. Você não aprende o quanto você poderia. Por isso que eu quero tocar muito forte nesse ponto hoje aqui, que é sobre você every freaking day in contact with a language, okay? This is gonna make a huge difference for you in the long run. Ou seja, no longo prazo, você olha assim e você fala, meu, 3 minutinhos por dia de inglês, que diferença que isso vai fazer? No longo prazo, isso vai fazer diferença. Tanto é que lá no começo, eu ficava escutando umas coisas assim de 3 minutos e eu falava, meu, é impossível entender isso aqui um dia. Hoje em dia eu vou escutar o mesmo áudio, eu escuto em uma velocidade 2 vezes maior e uma velocidade 3 vezes maior. Por quê? Porque eu tive esse trabalho de todo dia estar em contato com a língua. E outra coisa, não sei se você... Me mandem aqui, ó. Me mandem aqui no chat, o que estão falando aqui? Chama o Rafael Castelo. Ó, vou chamar, hein? Fiquem espertos aí. Eu não sei se você já tem uma noção do idioma, se você já estudou alguma vez ou não, mas é o seguinte, se você parar de ter contato com o idioma, sei lá, por 2, 3, 4, 5 meses que seja, você vai notar a diferença que isso vai fazer. Ou seja, 6 meses atrás você falava muito bem. Se você parar de ter esse contato, se você parar de praticar, meu, vai cair demais isso. Você vai ver que a sua performance vai cair. Então, ó, isso que eu e o Neil, esse é o nome dele, eu acho que eu tô pronunciando certo. A gente vai dar algumas dicas aqui pra vocês, fechou? Eu vou chamar ele aqui right now. Let's go. I've just invited you, Neil. Nossa, que da hora, o Rafael tá aqui pelo Neil, cara, bacana. Tô chamando ele aí e a gente já começa o nosso papo. Hello, Hey, man. hey, what's up? How's everything? I'm great. What about you? I'm good, I'm good. It's my first live, so it's fun. Are you excited for it? Yeah, yeah, of course. Awesome. Bom, pra quem não sabe, o Neil é a primeira live dele, cara. So are you shy, Neil? Are you introverted or are you extrovert? I would say it depends, depends on the day. But no, for the most part, I'm fine. Yeah. Nice. Ó, o que ele tá falando aqui, ó. So, Neil, as you speak, I'm gonna be translating so they can understand the conversation, okay? Yeah. And I Então, talk ó, fast, so Neil, do you speak a little bit of Portuguese? yeah, a little, yeah. Can you say something like boa noite? Boa noite, I don't know. Eu não sei o que dizer. Awesome. Ó, ele fala Um, português. Então, ó, quando eu tô falando... Can you understand me when I speak Portuguese? Like, do you get the ideas? yeah. Awesome. Então, ó, ele tá entendendo aqui. Ele tá aí no processo de aprendizagem de português. Mas é muito bacana aqui. So, first, can you introduce yourself, Neil? Ó, ele vai se introduzir. Aí eu já explico pra vocês o que ele tá falando aí pra quem tá começando do zero. So, you can go there. So I'm Neil. I'm born and raised in New York, but I'm Greek and Puerto Rican. My dad is from Cyprus. It's basically Greece, different country though. And my mom is first generation Puerto Rican. I'm trying to think what else. I'm a singer, actor, and voice teacher. Awesome! Ó, Yeah. ele é cantor, ele é professor
E ator, are Mhm. you an actor as well? Yeah. That's awesome. You're the first person that I know that is a singer and actor at the same time. Really? That's so Really? cool. Primeira No, here pessoa, cara. here it's common. Because we like Broadway. So for Broadway, you have to sing and act and dance. You have to do like Okay. everything. Ele tem várias habilidades aí. You have a lot of abilities. Você dança, você canta, você... Caraca, meu. I'd like to be like this one day. Yeah. Awesome. But tell me, Neo, it's... How do I pronounce it? Is it like Neo? Eu pronuncio Neo ou Yeah. Neo? No, well, in English, yeah, Neo, like The Matrix. I don't know if you, there's a movie when I was growing up called The Matrix. So like the guy was name was Neo. So like that. Ah, ok. Neo, Neo, beleza. Ó, o Hmm. nome é Neo, hein? Então não confundam aí com Yeah. Neo. Because Brazilians, Yeah. we pronounce names in a different way. Eu já até comentei sobre isso. Por exemplo, we have the name Michelle. Eu até já comentei Hmm. como isso. A gente tem o nome Michelle, right? Os Yeah. americanos, eles pronunciam como Michelle, right? Aqui no Brasil, a gente chama Michele. Yeah. Michele. And it's the same thing for my name. É a mesma coisa pro meu nome, por exemplo. Vocês, geralmente, vocês me chamam de Matthew, right? Yeah. In English, yeah. Mas aí, por exemplo, o pessoal aqui me chama de Matheus. Ô, Matheus, can you help me, Matheus? So, we have this difference in pronunciation when it comes to pronouncing names, right? Yeah. Awesome. Oh, I don't know if you know about it, but my closest friends, ou seja, os meus amigos mais próximos aí, eles me chamam de Teu. They call me Teu. Yeah. Oh, So that's that's, cool. yeah, but It's like a both the... nickname. Yeah, but no, Awesome. it's so cool. Here for a nickname for Matthew, we say Matt. We take like the first half of the word. Ok, ok, nice. Então o que ele falou aqui, ó? Ele falou que, por exemplo, o nome Matthew lá, o Mateus, né? Que a gente tem, eles pronunciam Matt. Matt, is that Yeah. it? Awesome, Hmm. great. Tell me, Neil, how many languages do you speak currently? Quantas línguas você fala agora? Um, a few, like five. 5 languages, that's Yeah, crazy. about yeah. Yeah, but are you still in the process of learning or do you consider yourself fluent? Você já Um, é fluente ou você tá no processo aí de aprendizagem? um, I think it depends on each language. So, well, I mean, it's kind of complicated. So what happened was, I started learning languages because of music. Okay, So for my degree, let me yeah, just... yeah, I thought that I was gonna interrupt. Mas ele falou, ele aprendeu muito inglês por causa da música, cara. Então ele escutava muita música, a lot of songs, e ele foi aprendendo várias línguas. And yeah. what happened after that? Yeah, so it's first started with French because basically for school for because I was studying opera, classical music, and I had Okay, to do a year in two languages. So I did first a year in French, and then I did a year the next year I did a year of Italian, and then I liked it. awesome. And I didn't think I was That- gonna like it, but I was like, oh, this is fun. But yeah. Awesome, that's crazy, man. So you speak 5 languages. So I speak Portuguese and English fluently, but I'm gonna go Mhm. for my third language. Ou seja, eu vou ir pra minha terceira aqui. So I'm thinking about Spanish. I'm still Yeah, like you can do it. sitting on the fence about it. It would be so easy for you. You can do it. Yeah. Ó, o que A que eu lot falei of que eu... it is similar. Yeah, é muito, tipo, similar. Eu tô no processo aqui pra aprender espanhol, né? Aí ele tá falando, cara, quem já sabe português, if you know how to speak Portuguese, pra você aprender espanhol é um palito, né? So, do you know this expression? So, when you want to Yeah. say that something easy to do, for example, quando alguma coisa é fácil pra fazer, por exemplo, meu, é um palito pra você aprender espanhol. So, it's easy to learn Spanish. So, this is one expression that we have in Portuguese. Did you know about it? No. Awesome, great. Oh, eu vou explicando algumas expressões aí pro Neil, ele também explica algumas pra gente. E ó, essa expressão aqui é uma que eu postei nos meus stories hoje. I posted this expression on my stories. Alguém me perguntou, teacher, como eu falo em inglês ficar em cima do muro? Ou seja, do you know that like when you can't decide about something, so you say, oh, I'm sitting on the fence. Do you know this expression? Uh, yeah, on the fence.
Yeah. Então, isso aí é uma coisa que eu expliquei que eu falei agora. Então, ou seja, se eu falar, so I'm on the fence, ou seja, eu tô em cima do Yeah. muro aqui, e qual língua eu vou aprender? So, to be on the fence. So, I'm gonna be teaching some expressions throughout the live. Is that okay? Yeah, no, it's fine. Ok, ó, durante a live a gente conversa, fala inglês, eu ensino expressão e a gente vai falar sobre um tema muito interessante hoje aqui, que é sobre como se imergir no inglês se você não está em um país que fala inglês. So imagine the following situation, Neo. Imagine that you live in Brazil and you wanna speak English, you wanna learn English. How would you deal with that? How would you immerse yourself in the language? Ou seja, como que você se Yes. imergeria no inglês se você estivesse no Brasil? Tell me about it. Mhm. I have a lot of ideas actually because that was me. I feel like that is very common, especially in a language that is not common in the country. So I would assume maybe in Brazil, depending where you go, maybe there aren't that many English speakers. So sometimes it's kind of hard to find somewhere how kind of to use it. Nossa, então o Um, que ele falou aqui? Ele yeah, falou que, meu, imagina, aqui no Brasil você não tem ninguém, certo? Pra conversar. Então, às yeah, vezes fica difícil. It gets difficult pra você achar um parceiro e tudo mais. So, what would you do? O que que você faria? yeah. Um, okay, so I think it depends on your level. Like, are you talking like someone who's like almost fluent or like doesn't know anything? Someone get started. Alguém que tá começando agora. Ó, mandem aqui no Okay. chat. Tá começando agora, if you're getting started right Mhm. now, say here on the chat. Manda aqui no chat. Se você tá começando agora, manda. Se você já tem uma noção da língua, manda aqui no chat também, que a gente quer saber. Ok? So what Yeah. would you do if we're getting started right now? O que você faria? Okay. So if you're getting like started, like nothing, I think music is a good way. So music for me would be a first one. I love it. I love the music kind of tells you about the culture a little bit. So I think finding a song that you like, and that can be helpful learning artist and like looking up the lyrics would be Nossa, helpful. não sabe, if you don't Yeah. know o que significa lyrics, é Yeah. justamente a transcrição, ou seja, uma sugestão dele que ele mesmo utilizou para aprender outra língua, outras línguas, né? Que ele fala 5 línguas, that's crazy. Aí ele foi lá, meu, e ele aprendeu muito com música, porque além da língua, você também tá aprendendo sobre a cultura. E você vai lá e você acompanha a música, você tá ouvindo, you're listening and you're following the lyrics, você tá lá acompanhando a transcrição. Então é uma maneira muito boa de você adquirir vocabulário, de você praticar o seu listening, de você estar em contato com a língua, que é o assunto da live aqui. That's awesome. And this is something that I also did when I was learning. Man, I loved listening to Bruno Mars. I loved Maroon Uh, 5. I don't know. Man, many American artists. So this is a way that people can use to really learn English in Brazil, right? Yeah, no, definitely. I think that's a good one. Especially because you can look up the words and you can hear how they pronounce it. You can look up the words if there's a word you don't know. So that is something that would be helpful. That if you look at a song, like what does the song mean? And especially words you don't know. So that would be helpful. And then maybe some people like to have like a notebook. You can write the words you don't know, maybe. But to see it in context, you know. Awesome. Então, o que ele tá falando aqui? What is he talking about? Ele falou, cara, você aprendeu lá uma expressão. Você tá ouvindo uma música lá do Bruno Mars. Man, I think that Bruno Mars songs, they're so easy to understand. Meu, as músicas do Bruno Mars, elas são muito fáceis de entender. Você vai lá, você tá escutando, você ouve uma expressão, você aprende uma expressão nova. Uma coisa muito boa é você pegar e anotar, cara. Because this is something that happens a lot with people. They think that they memorized it, but 1 week from now, they forget about it. So it's important to take notes, right? Ou seja, é Mm-hmm. importante você vai anotar, cara, porque você vai poder voltar e revisar. Isso acontece com muita gente. Você acha que você viu uma expressão, que você vai memorizar ela para sempre, mas com certeza você vai acabar esquecendo. Então é importante você ter esse processo de ter o que você aprende anotado para você conseguir revisar. So you can review it over and over again. Yeah. That's awesome. So tell me, what else would you do? O que mais que você Yeah. faria? So that's one I would have. Another one would be watching TV. I think that's helpful. Watching like especially on Netflix,
they have, and I do that, especially for Portuguese because, I don't hear that language ever. So when like on Netflix, you can change the audio and subtitles. Ok, você So yeah, legenda lá, né? Awesome, ok. yeah, and I would say it depends on the level. Like, what's good about watching TV is like depending on your level, you can put it just in the language you want, or if you really need subtitles, you can, like the words underneath. So you can do that. And I think that's helpful because you get to see kind of the language in context. É, ó, uma coisa muito legal aí que ele falou, que é sobre você assistir, e quando você assiste, por exemplo, algo no Netflix, alguma coisa assim na TV, você tem tudo ali no contexto. Você não tá. Muita gente faz isso, cara. A lot of people they learn words alone, tipo as palavras soltas ali, sozinhas, sabe? Quando você tá assistindo TV, quando você pega um programa, quando você pega uma música pra analisar, você tem tudo ali dentro de contexto, ou seja, as combinações das coisas. E essa é a melhor maneira pra você aprender, pra você se imergir ali no idioma. Cara, é você ir lá e você ter algo em contexto. Ok? So this is another question for you, Neil. Uma outra pergunta pra você. Se você trabalhasse o dia inteiro, cara, so if you had to work all day, se você Mm. tivesse que estudar, if you had to study, if you were like running out of time, se você tivesse, cara, Yeah. sem tempo, how would you manage to learn English? Como que você faria para aprender inglês? Would you have a strategy? Você teria alguma estratégia ou alguma coisa? What would you do? Yeah. Okay. So a big one for me is I'm a person that I need it to be convenient, right? Like I need it to be something that I can do in my day that I don't even realize I'm doing it. So what I did, but this depends on how fluent or like how much you know. I like put my phone in a different language. And for me that helped because like I just see it and like I don't even have to like it's almost like I didn't even make time for it. Like it just happened and now all day I have it in that language. So that's like some Ah, finding ways like that. olha que sacada que ele falou agora. Uma coisa aí pra você aplicar. Imagina que você, meu, sua rotina é louca ali, você não tem tempo. Você pode fazer coisas que você nem vai precisar de tempo. Ou seja, o que que ele falou? Uma coisa que ele fez. Ele mudou lá, ele pegou o celular dele. So this is your cell phone, right? Então todo dia você tá lá vendo o celular, you're like using your cell phone Yeah. all day, você tá lá utilizando e sem querer você tá aprendendo ali palavras. Por exemplo, eu preciso ali nas configurações. So you go Mm-hmm. there, aí você vê, né, settings. Aí você já clica, você já vai aprendendo palavras, você vai aprendendo tudo naturalmente, naturally, sem necessariamente fazer tempo, né? Sem necessariamente Yeah. separar um tempo. You don't need to make time for it. Pra quem não sabe, a expressão de você separar um tempo para fazer alguma coisa, de você ir lá e fazer um tempo, ter um tempo para fazer, you don't need to make time. Você pode fazer ali durante o seu dia, right? Yeah. Yeah. Assim, Yeah, that's why I do it. Yeah, and I think music also is something you don't realize, like especially if it's on your way somewhere. If you listen to music, like even like 10 minutes, that can help. so this is something else, uma outra coisa, cara. Você tá fazendo uma coisa que dá para você conciliar o inglês. Por exemplo, for example, you're washing the dishes, you know? Mhm. Like, you're washing the dishes, you can listen to a podcast at the same time. Ou seja, você tá Yeah. ali no processo de fazer algo que você pode incluir o inglês, cara, faz isso. Por exemplo, no Uber, cara. Por exemplo, eu tava no Uber hoje. I was on the Uber. Cara, eu odeio isso. Eu pego Uber. Can you understand me when I speak a little bit of English? Você consegue me entender? Ok. Bom, vamos ver se você entende. Let's see if you understand my Portuguese. Vamos testar o nível do português dele. Okay. Ó, eu tava no Uber hoje e, cara, eu tava com meu fone lá. Ok? Eu tava com meu fone. Earphones. Assim, eu não tava no mood de conversar, eu não queria conversar, eu tava com sono. I was so sleepy. Eu só queria colocar o meu podcast lá, cara, pra ouvir. Aí o Uber começou. E aí, tudo bem? And he started talking to me. E eu, Yeah. cara, mano, eu quero conversar. Aí eu tive que tirar o fone, aí eu tive que começar a conversar, tive que começar a trocar ideia. Mas, meu objetivo sempre, my goal is always to find a place where I can immerse myself in English. Então, se eu conseguir achar um lugar ali do meu dia, um tempo do meu dia, que eu posso ir lá e colocar o inglês, tipo no Uber, no busão, lavando louça, tipo até aqui agora,
ouvindo você. Então são várias situações do seu dia. Many situations during your day you can implement English. Você nem sabe que você tem essas situações, mas se você parar para pensar, tem várias partes do seu dia que você pode aplicar. Certo? Conseguiu me entender? Yeah. You know, I definitely think that's a helpful one. I don't know. Yeah, podcast, I don't do it as much, but I know people love podcast. So yeah, just having that in your ear and walking or just in Uber, you know? Yeah. Do you use an app called Clubhouse? Você conhece esse novo aplicativo? Yes, Clubhouse. I am not on it, but yeah, I know what you're talking about. Cara, tem um novo aplicativo, ó, ele chama Clubhouse. E é uma ótima forma de você estar em contato ali com a língua durante o seu dia. Por quê? Porque ele é um aplicativo que ele fica no background. Ou seja, ele fica... Você pode estar mexendo o celular, sei lá, no Insta, você pode estar em qualquer outro aplicativo, mas ele fica tocando. E é tipo uma sala com várias pessoas, so there are like 10 people, e elas estão discutindo sobre um tema específico. Então, meu, às vezes eu tô aqui, I'm writing something, I'm working, e ao mesmo tempo eu deixo lá no background, eu deixo tocando. E, cara, é uma oportunidade de você estar ouvindo também. Então tem várias coisas que você pode fazer. There are so many ways of putting English into your routine, right? Yeah. And everything I would say also is you can like each person is different. So you can kind of experiment with what you like, you know? So maybe you like podcasts or maybe you like music, you know, you can play with it and you can kind of see what works for you and what works for your day and stuff. Awesome. Então, uma coisa que ele falou aqui, cara, cada pessoa é diferente. Each person is different. Por Yeah. exemplo, você pode falar pra mim, cara, eu não curto podcast. Não é uma coisa que eu gosto. Então, adapta. Você pode, sei lá, pegar uma música. Por exemplo, a Luciana Seda, ela falou aqui, ó. I'm having dinner and listening to you guys. Então, ela tá jantando e ela tá ouvindo a gente. Tá vendo como você pode conciliar duas coisas? Então, isso aí que você fala, tipo, I don't have time, I have kids, eu não tenho tempo, eu tenho criança. Cara, não é uma verdade. Você pode aprender inglês, você pode dominar o idioma, mesmo que sua rotina seja corrida. Minha rotina também é corrida, mas eu vou arrumar um tempo. Não vou arrumar um tempo, mas eu vou encaixar o inglês aí durante minha rotina. I can fit English into the routine, right? Yeah. Awesome. So something else that I did, man. When I was getting started, I started following American people to watch their stories, to read their posts. Então isso aqui é outra estratégia aí que, inconsequentemente, você vai estar em contato com o idioma também. Ó, Neo, how many hours per day are you on Instagram? Well, if you add it all up, probably like more than an hour, maybe two, I don't know. Like throughout the day, you know, just scroll. Just scrolling down, só mexendo lá no feed. Cara, você tá lá o dia inteiro. No meu caso, in my case, I spend like 5 hours on Instagram per day. It's a lot. Meu, eu fico 5 horas lá. E o que acontece? A maioria das pessoas que eu sigo, podem ver aqui, ó, são todas de fora. São todos americanos, britânicos, australianos. Ou seja, eu tô lá o dia inteiro. All day, I'm on Instagram. Eu tô lá, cara, vendo stories. Eu tô lendo lá o feed. I'm reading the feed posts. Cara, eu tô imergido ali no inglês, entendeu? Então essa aqui é uma dica de ouro pra você. Pega, começa a seguir, dá um follow aí nesse povo aí que você nem acompanha, que você nem assiste stories, que você nem vê o feed. E começa a seguir gente de fora. Porque você vai estar inconscientemente se expondo ao idioma. You are exposing yourself to the language and you don't even know about it, right? Yeah, no, that is really good. I mean, I do that. I just like, I guess I didn't realize, but yeah, no, that helps because also you see the language in real life. Like that's kind of what I call it. Because for me, you know, when I was learning, I used to read everything in a book, and like that's good, but I used to not really hear it. I used to not really see it. So on Instagram, especially or Facebook, stuff like that, you can really see it. You can really hear. You can hear the way people talk. You can hear new words, you know, that you don't like words that you don't really learn in a book, you know, so it helps. Real life English, exatamente, Yeah. cara. Aqui inglês adaptado. Cara, eu tô ouvindo, eu tô assistindo uns stories de um americano. Meu, é vida real aquilo ali. It's real life. Então não tem uma coisa que é adaptada, que é básico. Então você já acostuma ali com conteúdo porrada, com conteúdo realmente que, se você for viajar, você vai ver. Awesome.
Neil, tell me, você tem algum parceiro aí pra treinar português? Do you have a partner to practice Portuguese or no? Yeah, I mean, I do. I think, especially on Instagram, like here and there, like messages, you know. Um, Ok. Você yeah, consegue falar, tipo, um pouco só pra galera ver seu português? Tipo, falar um pouco em português ou não? yeah, I do. Yeah, yeah. No, I do. Here, no, but definitely on Instagram helps. Ok, nice. Tipo, por exemplo, se você fosse descrever sua rotina, cara, em português, você conseguiria? Can you describe your routine in Portuguese? Yeah, I mean, uh, the problem is I don't know it in English. Ah, uh, ok. Ele não sabe nem a rotina dele. Ok. No worries, man. It's alright. Eu tô testando aqui o Neil pra ver se ele fala português, mas de boa. So, something else, man. Uma outra coisa aqui que eu anotei que é sobre justamente isso, sobre você ter um partner, ou seja, você ter alguém ali que você consegue se comunicar no idioma. Por exemplo, you are learning Portuguese, você tá aprendendo português. Por exemplo, se todo dia, cara, você me mandar um áudio, if you send yeah. me an audio every freaking day, like describing your day or describing something, você vai evoluir muito. You're gonna Mhm. develop your Portuguese so much. Então é uma coisa ali que eu recomendo muito. Para vocês aí que estão assistindo, que estão ali no processo de aprender inglês, que estão ali começando do zero, já até tem uma noção, mas querem melhorar, é você pegar alguém e começar a praticar com essa pessoa. Pode ser no WhatsApp, through audios Yeah. or calls. What do you think about it? Você concorda? Yeah, I think that's good. Especially WhatsApp, I do that. I think audio messages are good because it's like short and like you can replay it if there are words you didn't hear and like so I think that kind of helps. A phone call depending on the person. Some people if it's like too long they can't do it, you know. So definitely like audio messages it's like a minute. They can really and if you just do that throughout the day about different stuff, it's like you are using the language every day, you know, because it's like you're using it throughout the day with someone and actually using it rather than kind of just reading or just not really getting the chance to do it. Falou aqui, ó, quando é por áudio, você manda lá um áudio, você recebe um áudio de alguém em inglês, cara, você consegue dar replay, ou seja, você consegue realmente ver. Pera aí, o que ele falou? Não entendi. I don't get it. Então let me come back. Deixa eu voltar, eu coloco de novo. Então você pode fazer esse processo de ir voltando e indo de novo, e você consegue realmente entender a pessoa. Então, cara, pega e faz isso. Arruma um parceiro, find a partner, vai lá e começa a conversar com essa pessoa. Pode ser coisa simples, está começando agora, descreve seu dia. É muito Mhm. fácil, tipo, how was your day? So, I woke up at 7 a.m. Eu acordei às 7. Then I brushed my teeth. Eu escovei o dente. Então começa assim com coisas simples, start simple, and then you increase gradually. Aí você vai aumentando gradualmente. Isso aqui é uma estratégia que eu mesmo apliquei e que me ajudou demais. It helped me a lot. Did you used to Yeah. do it when you were getting started with Portuguese? Yeah, yeah, no, I definitely think so. I feel like, yeah, it kind of helped because I think it kind of made you really use it more. I feel like, I don't know, for here, I've noticed in school, they teach I don't know, it's like you can learn a language but not really get a chance to speak. So that is something where if you have a partner, you can really actually talk. And Yeah. even if you don't understand everything, it's okay because you're actually doing it. Because for a lot of people, they can study a language for 2, 3 years, but then they haven't actually spoken it much, you know? Olha, você falou muito importante, isso aqui acontece com todo brasileiro. Ele acabou de falar. Tem gente que fica lá 3 anos estudando, 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 estudando a língua, só que não pratica tanto. Aí quando precisa ir viajar, quando precisa fazer alguma coisa com o inglês, não consegue. Agora, se você, mesmo que tenha dificuldade desde o começo, mesmo que você não entenda tudo, mas desde o começo tem essa prática de conversar com alguém, que nem o Biel. Ó, Biel sent a message here. Ele mandou aqui, ó. Eu Yeah. converso com meu pai, ele sabe um pouco de inglês. Cara, tá Oh, that's perfeito. cool. Você tem ali alguém da sua família, someone in your family, que já sabe um pouco da língua, cara, é a sua oportunidade. Vai lá, chama essa pessoa no WhatsApp, fala assim, meu, todo dia agora vamos falar um pouco inglês. So let's speak in English a little bit every day. Cara, vocês vão evoluir muito no longo prazo. É claro que nem academia, it's like the gym. Não Yeah. adianta você ir uma vez, uma semana e você achar que você tá lá monstro já. Você não vai estar monstro, você vai, é um processo de longo prazo. Então, quanto mais você pratica, quanto mais Yeah.
consistente você é, mais resultados você vai ver no longo prazo. It's all about being consistent, right? Yeah, no, I think the way you said it with the gym, especially, that is like even like learning piano or learning how to sing, it's a little work every day, like practicing, and that practice makes perfect. It's not going to happen in one day. You're not going to like wake up and you're like native. Yeah, você não vai acordar, pronto, tô falando inglês. Cara, é trabalhinho de todo dia fazer um pouquinho que no longo prazo você vai ver que é um compound effect, é um efeito Hmm. ali no final, você vai estar falando muito mais devido a essas ações pequenas. E, cara, eu tava escutando aqui, I was in Clubhouse, eu tava numa sala lá no Clubhouse, and there were three people talking, tinham três pessoas falando, and a guy said something very interesting. Um cara falou uma coisa, tipo, muito interessante, que é o seguinte, eu não lembro exatamente, I don't remember exactly how he said it, mas ele falou assim, cara, quando ele era criança, ele tinha falado pro vô dele. Ele falou assim pro vô dele: Meu, eu não consigo. O vô dele tinha pedido algum favor. Ele falou: Cara, eu não consigo fazer isso. Aí o vô dele falou assim: Cara, você não consegue agora. Mas assim, se você começar e não parar, ou seja, se você for frequente, você vai conseguir fazer, entendeu? Então Hmm. muita gente já começa assim o processo falando: Ah, this is not for me, eu não Yeah. consigo, this is so difficult. Mas, cara, confia no processo, trust the process, every single day, do something small, que no longo prazo você vai conseguir ver o resultado ali. Você vai conseguir viajar e tá falando com alguém tipo Neil, você vai conseguir, sei lá, arrumar mais oportunidades de trabalho, você vai conseguir acessar conteúdo na internet, você vai conseguir escutar essa conversa que a gente está tendo aqui em inglês e em inglês, e você vai conseguir entender tudo. Então é justamente sobre isso, ser consistente. Ó, vou perguntar aqui pro Neil sobre o processo de canto dele. So, how was the process of learning how to sing? Like, was it long? Did it take a lot of work? How was it? Oh, um, yeah. Well, to learn how to sing professionally, I treat it like being a bodybuilder, right? Like you gotta go every day practicing a few times a day, like a little bit every day. Just like learning a language, especially with singing, same thing. It's a little every day, like practice makes perfect, and like um it's like a lot of the time it's a little bit. You don't need too much because you don't want to get tired, with singing, but even Ah, language, you don't want to overkill. It's exactly. just mhm. So, a lot of people, they want to start something and they go all in. Eles começam, as pessoas começam, tipo, cara, porradaça, assim. Tipo, quando você quer falar que a pessoa começa, when the person starts so hard, a pessoa começa ali porrada. Can you pronounce it? Porrada. 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 Good, man, that's good. E assim, não adianta, porque você vai acabar desistindo. É a mesma coisa que eu falo, por exemplo, my dad, he started working out. And he's like, okay, I see you at CrossFit, eu te vejo lá no CrossFit, vou começar também. Aí, cara, eu só fiquei observando, eu tava observando lá ele. Ele começou, tipo, todo dia, e ele ficava, tipo, 3 horas lá. He stayed there for 3 It's hours. crazy. Eu falava, mano, daqui uma semana você vai desistir. Aí, por quê? Eu falo isso porque, meu, você tá no começo do processo. Por exemplo, vou colocar o mesmo exemplo aqui, the example about the gym, o exemplo lá da academia. Cara, em vez de ficar pilhadão aí, começa with one push-up, Like, uma flexão. Fez uma flexão, Yeah. entendeu? Começa pequeno. Porque só Mhm. de você ter essa consistência de fazer todos os dias, when you have this consistency of doing something every day, like, it triggers something in your brain. Meio que dá um comando pro seu cérebro, assim. Aí você começa a ter o hábito, cara. E quando você cria esse hábito, when you create this habit, everything changes. You can't stop anymore, right? Yeah. My example, for example, when it comes to reading, I didn't like reading when I was a kid. Quando eu era criança, adolescente, cara, eu odiava ler. Tipo, por nada eu lia. Tipo, até os 15 anos, 16, eu nunca tinha lido um livro, cara. E depois eu falei, meu, eu quero começar a ter esse hábito aí. I wanna have this habit. Aí eu comecei, every day, one page. Man, one page and that's it. Aí depois, tipo, passou 2 semanas, one page, then 3 weeks. Okay, now, 2 pages, right? Let's increase it. Aí depois, um mês, 3. Cara, hoje em dia, nowadays, I read like
15 pages a day and I feel okay about it. Então é justamente sobre você começar ali, não querendo dominar o mundo, começar pequeno e gradualmente você vai se sentindo confortável em aumentar. Do you agree with me? Você concorda aí Yeah. comigo? No, definitely. I think for a lot of people, it's hard. Like I think people kind of lose their motivation. Like they get like they want too many results too quick, and then they're like, "Man, I can't do this," type of thing, and then they stop. But what I kind of tell myself, especially now with everything that's happening, like any step is good. Like one step, even if like kind of like you fall, it's okay. You know, just anything. The fact that you tried is like the goal. Like, okay, I tried, check, I'm good. You know, É, ó, você tentou, fez uma flexão, leu, sei lá, 3 parágrafos em inglês, escutou uma música de 2 minutos, vai lá e dá o check. Ou seja, Mhm. esse check vai fazer, tipo, você ficar consistente. Quando você tem essa consistência, no longo prazo, você aprende inglês. Mesmo que sua rotina seja doida, even though you have a crazy routine, mesmo que você tenha criança, even though you have kids, Mhm. even though everything, você vai aprender inglês se você adotar essas dicas aqui que eu e o Neil te demos. Neil, it was amazing. Thanks for accepting my invitation. I'm Yeah, glad. of course. No, this was fun. I like this. Did you like it? Yeah. Ó, oh, pessoal aqui do Brasil, digam aí no chat o que vocês acharam do Neil. Vamos ver se o pessoal curtiu. Certeza que eles curtiram, cara. Eles amam. People love when I bring native people to speak, you know? Yeah. They can practice their listening and stuff. Yeah. And that's real English. É o inglês real aqui, né, cara? Não é aquela coisa adaptada, é uma Yeah. coisa que realmente, se vocês forem pra fora, você vai ouvir, esse é o inglês, entendeu? Não tem nada de adaptação aqui, não. Yeah. Very good, man. So, se você curtiu aí o conteúdo, se você curtiu aí minha conversa com o Neil, as dicas, tira um print. So, they're gonna take a screenshot now. Yeah. So, Sure. Sounds good. Oh. take the screenshot. Oh, Neo is perfect, very funny and intelligent. He's amazing, nice. People like you. I told you Oh my about it. God. Thank you guys so much. Oh, I appreciate it. So, do you say goodbye in Portuguese? Quer falar um tchau em português? Yeah, sure. I don't know. Que vocês tenham uma boa noite, ok? Tchau. Cara, that's so freaking good. I tried. Awesome. Man, you have a way with it. Você tem jeito com português, cara. Daqui a pouco você tá falando que nem eu aí. Fechou? So, thanks a lot, man. See you on the next one. Yeah, And evening. of course, you too. All right. Bye, guys. Bye. Bye, see you. Uh, Ó, esse aí foi o Neil, mais um nativo aí. Falem aí, galera, o que vocês acharam da live? Curtiram esse formato onde a gente fala português, a gente fala inglês, mas eu também explico as coisas em português, todo mundo consegue entender, então não importa se tá começando, se você já tá no meio do processo, se você já fala, todo mundo aqui consegue entender e levar alguma coisa da live, fechou? É isso que eu falo. As aulas aqui que eu dou, cara, não tem nível. Por exemplo, hoje é aula para básico, hoje é aula para intermediário. Não, é para todo mundo. Mesmo quem tá começando agora, que nunca sabe uma palavra em inglês, tanto para você que tá na metade do processo, tanto para você que já fala. Porque, você que já fala, você tá praticando o seu listening. Você que tá no meio do processo, você é a melhor pessoa para ver essa aula. Porque você consegue pegar as estratégias, você consegue treinar o seu listening. E você que tá começando, talvez você não entendeu uma palavra do que eu falei com o Neil, mas o que acontece? Mesmo que você não tá entendendo, você tá exposto à língua. Aprenda isso. Você não precisa estar entendendo palavra por palavra 100% every time. Tipo, você não precisa entender 100% de tudo. A questão é você simplesmente ir lá e se expor. Quando você se expõe ao inglês, consequentemente, os resultados vêm. Fechou? E outra coisa aqui, só para finalizar, é o que eu falei com o Neil agora no final. Não adianta você querer começar 3 hours, 4, 5 horas. É melhor você estudar 2 minutos por dia durante um longo período de tempo do que você ficar aí se matando 3, 4, 5 horas e você desistir no segundo mês. Da primeira forma, a pessoa A, que tá ali sempre consistente, ela vai ter muito mais resultado. Fechou? Eu tô vendo aqui o pessoal falar. Ótima live, thank you, Matheus, Michele. Enjoy. Rodrigues, top. O Borges mandou uma palminha. Let me see who else. Neo is the most
talented person that I've ever known. Nossa, meu, Neil é muito massa, eu gostei dele também. Cara, ele tem várias qualidades, ele é cantor, ele dança, ele é ator, o cara é fera. But I need to see more about dialects, phrases. Ó, Borges, isso aí pode ser um tema para uma live, fechou? Ó, pra quem não sabe aqui, todos os dias, every freaking day, tem uma caixinha lá nos meus stories, onde eu abro para pergunta. Se vocês têm alguma sugestão de live, se vocês querem que eu fale sobre algum tema específico, é só vocês mandarem nessa caixinha que eu posso fazer uma live na semana que vem ou na outra, justamente sobre o tema que você quer saber mais sobre, fechou? Então é o seguinte, eu tô com o material aqui dessa live, eu acho que eu vou mandar no Telegram. Vou fazer a mesma coisa da última live. Cara, eu quero saber o feedback de vocês sobre a aula. Então eu vou postar essa live aqui lá no meu feed. Comenta lá, o que você achou? O que você achou do Neil? Qual foi o seu maior insight da live? Eu quero saber tudo isso, porque isso me ajuda a produzir o conteúdo para vocês. Ou seja, às vezes eu fico aqui pensando, cara, o que eu vou falar hoje na live? What am I gonna talk about? Se vocês me falam lá nos comentários, se vocês mandam lá na caixinha, eu tenho mais noções. Então mandem lá, fechou? E ó, postem o screenshot lá. Screenshot, falei bem aportuguesado agora. Não sei se você tirou o print lá com o Nil, se não, tira agora. Postem nos stories que eu vou repostar todo mundo, fechou? Ó, até semana que vem. Next week we have more classes. I hope you have a great one and see you soon. Bye.